Muito bem, chegou a hora de falar do segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal e eu e o Zé entraremos na treta. Então já assina o canal, aciona o sininho para não perder as notificações. E é isso, já falei, vamos entrar na treta. Muito bem, Zé. E aí, curtiu esse segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal? Olhou mais de uma vez? Ah, Pausou, olhou os detalhes, encontrou a Mephisto no fundo? Como é que foi? ainda não achei o Mephisto. E volto de novo aqui com a frase do meu pai que eu disse lá no primeiro vídeo, que é muita fria. É muita filha, É claro. muita fria. Todo episódio vai ter pancadaria de filme de Bang Bang. Então, Mas claro. Esse coisa aqui, linda. esse aqui é o, como é que chama? Máquina Mortífera da Marvel. É o Máquina Mortífera da Marvel. A dupla de policiais, a dupla de parceiros ali, o buddy cop e tal. Um mais sério, um mais solto. É essa a vibe. Faz sentido, Mas faz eu gostei sentido. bastante, Zé. Gostei bastante desse Não, novo foi divertido, episódio. foi divertido. É. Eu gostei, tô gostando da pegada da série. Algumas coisinhas, assim, aqui e ali que me incomodaram, mas não foi na história, foi na forma que eles conduziram e que eles editaram as próprias cenas de luta deste episódio, né? Mas antes de chegar nesses defeitinhos, eu acho que agora dá para entender muito o que eles estão tentando passar, porque pela segunda vez eles pesaram a mão na questão racial da coisa, né? No primeiro episódio, quando tocaram no assunto, eu fiquei assim, cara, interessante, bom, gostei, mas acho que eu nem comentei muito no nosso último review. Mas olhando uma segunda vez, uma terceira vez, tu pega assim, nossa, eles falaram, a gente comentou no episódio anterior, daquela questão do blip, da consequência dele ter ficado 5 anos fora, a família dele ter sido impactada, né? E mesmo ele sendo um herói, ele não teve nenhuma facilidade. E aqui de novo, né? O momento em que Sam Wilson e Bucky Barnes caminham para, enfim, conhecer um super soldado que tinha dado errado, não tinha sido divulgado, eles são parados pela polícia e o cara já começa a pedir o documento para ele e eu fiquei, caramba, sabe? Antes disso, ele ainda, um menininho, chama ele, o Falcão Negro, ali é o Falcão Negro. E ele, por que é Falcão Negro? Eu sou Falcão. Tu é o garoto negro? A Eles gente, fazem até uma a piada, gente né? teve uma cena que foi uma cena ficcional, mas que acontece muito e é uma coisa que não deveria mais acontecer. Porque simplesmente pelo fato do Sam ser negro e ele tá conversando com uma pessoa branca que deveria ser o filho da puta, porque ele foi da Hydra e o caralho a quatro, o cara que é o intimado pela polícia é o próprio Sam. Então, e daí a gente vê o quanto isso foi racismo, que quando outro policial chega e fala eles são vingadores, daí o policial baixa toda a bola dele. Sim. Então, se tu é negro e tu tem uma posição alta, quando eles descobrem que tu tem uma posição alta, eles te tratam bem. Mas se tu é negro e tu é só um cidadão comum, eles vão te tratar de uma maneira muito escrota. E isso da gente ver é um pouco pesado, dói da gente olhar uma coisa assim, sabe? Sim, e ela é uma cena que está sendo corriqueira. Agora pensando, eu me lembrei de duas cenas muito parecidas. A série Little Fires Everywhere, que está na Amazon, tem uma cena muito parecida, que é quando tem duas personagens, a mãe e filha negras, estão paradas num estacionamento com um carro mais pobre e é um bairro mais rico, e elas veem de longe assim a polícia vindo e elas comentam: ó, te ajeita aí, vamos falar o mais rápido possível e vamos ser o mais sucinto possível. Bota tuas mãos onde ele possa ver. É uma cena muito mais pesada, né? Mas eu me lembrei assim, não, é um recurso que tá sendo meio corriqueiro em Hollywood. E agora numa série que estreou na Netflix, que até tem a lista que a Bruna fez lá no site, Oito Motivos para Assistir Ginny e Georgia, que tem uma cena muito parecida. É uma mãe loira que tem uma filha negra, né? O pai dela é negro, então elas estão viajando, param num posto de gasolina e a menina está abastecendo. E quando que ela está abastecendo, não tem ninguém, vem um policial e está vindo na direção dela. Aí no que ele está chegando perto, vem a mãe dela, que é loira. E aí, oi, tudo bem, seu guarda? Daí o cara pega outro rumo, sabe? Então, Hollywood está explorando muito isso e agora a gente vê isso pela segunda vez, de Teve uma uma camada cena muito também, forte, né? teve uma cena também que foi muito difícil, digamos assim, de ver,
que foi em Grey's Anatomy, que quando a doutora Bailey, que ela é a chefe do hospital, ela é uma baita de uma cirurgiã, e ela e o marido dela, que é o bombeiro, eles ensinam o filho dele como que ele tem que agir quando um policial parar ele. E eles falam porque eles vão te parar simplesmente pelo fato de tu ser negro. Então eles dão todo um esquema de tipo, bota a mão, eles podem ver, fala teu nome, não sei o que, não sei o que. Então é um negócio que tu vê e que a gente não sente isso porque a gente é branco, mas que ninguém deveria sentir isso. Todo Sim. mundo É uma diferença, é aquela coisa do racismo que está intrínseco na sociedade, né? E Uhum. nessa mesma cena, um pouco antes, isso acontece quando eles saem da casa, afinal, a gente meio que se perde aqui no A gente assunto, se mas perde no assunto. Falcão e Soldado Invernal, o Buck vai mostrar para o Sam que existe um cara que foi colega dele na época do Capitão América, né? O Capitão América nem sabia da existência dele, mas foi um cara que ganhou o soro de super soldado. Nos quadrinhos ele existe, ele foi o Capitão América, chamado Capitão América Negro. Só que aqui, de novo, pegando a questão racial, porque ele é um cara negro e ele seria um Capitão América, ele foi negligenciado, ele foi escondido, né? Ele não era o loiro de olho azul que nem o Chris Evans, que nem o Steve Rogers, Ele né? foi estudado, né? Ele mesmo fala que tiraram Exatamente. meu sangue e ficavam fazendo teste em mim. Foi estudado, ficou preso 30 anos. Então, aí dá uma pesada ainda mais forte com o que a gente teve no primeiro capítulo, quando o Sam devolve o escudo, porque ele tem esse senso de responsabilidade que aquilo não era dele, que ele pode ser o Falcão da forma que ele quiser, e o símbolo do Capitão América pode ficar só sendo um símbolo de que era dele, né? E o que eles fazem? Pegam um cara loiro de olho azul e colocam no lugar dele, e temos um novo Capitão América, né? Que E aí a diga-se de gente passagem, eu já quero dar-lhe um murro na tela cada vez que ele aparece. Isso quer dizer que ele é um bom ator, cara. Isso quer dizer que ele é um bom ator. Ele é filho do Kurt Russell. Ele é o Wyatt Russell. E, Ele tá me dando a mesma sensação de raiva que o Rei Joffrey me dava em Game of Thrones, assim, ó. é. Mas Não é sabe o que eu tanto lembrei? quanto o Joffrey, mas assim, ó, eu já tava. Ele apareceu por um episódio, eu já quero dar um murro nele. Sabe quem eu lembrei? Eu lembrei do Duda, do Harry Potter. Até a feição é muito parecida, né? A feição é muito parecida. Então ele realmente ele precisa ser esse cara que vai antagonizar com os dois. Nos quadrinhos ele é um pé no saco completo. E aqui ele vai provavelmente ser também. Mas aí eles dão, né? Contextualizam a história, porque ele é tão ágil quanto o Capitão América ali, mas ele não é um super soldado, ele é um soldado normal. Ele só Aí treinou. apresentam uma Estrela Negra, então. E daí aquela cena que eles se apresentam na luta para os dois, aquela cena me incomodou um pouquinho pela questão de nível de poder das coisas, sabe? Porque a gente já viu eles fazendo coisas tão fantásticas e aí, claro, tudo bem que os caras eram aprimorados, os caras tinham o soro do super soldado, eram fortes, mas a luta fica meio banzé, assim, porque eles perdem de uma forma muito fácil, acontece de uma forma muito fácil, eles não dão conta, né? E quanto o Buck acabou de pular de um avião sem paraquedas e aí tá ali apanhando para dois carinhas e tal. Então, ó, eu quero achar que é porque o Buck tava machucado pela queda e que eles estão cansados da luta contra o Thanos. Porque assim, ó, quem bateu de frente com o Thanos, a gente viu a Ele cena tá de. cansado psicologicamente, né? A gente viu a cena do Falcão lá enfiando as duas asas na guerra lá. Pra agora vir aqui e tomar pavoro pra aquele loirinho engomado lá vir salvar eles, aí daí não. Aí não. É, e principalmente na cena que o Buck pula no caminhão, porque ele pula na frente do outro. Ou seja, quando ele pulou em cima, o outro caminhão não teve reação nenhuma, sabe? Foi isso que eu fiquei, tipo, ele entrou dentro do outro caminhão e o motorista do caminhão de trás falou, ô, tem um Tá lá, maluco ali, buzina, ó. bate, Ô, pega um uma coisa, comunicador aqui, ó, estamos sendo atacados. qualquer coisa. Justifica, né? Justifica. Então essa parte me incomodou bastante, assim, mas o decorrer do episódio foi muito bom, assim, porque. Ah, outra coisa que eu não gostei foi a cena da psicóloga. Se no primeiro episódio a cena da psicóloga foi muito boa, com ela e o Bucky, aqui ela foi muito chata, né? Foi, eles Ela tentaram, foi caricata demais, assim foi. como o Buddy Cop faz, né? Mas eu achei que destoou um pouco de todo o tom do episódio. Então, não, duas ressalvas aqui que Tentou dar realmente um me tom de incomodaram. humor com aquele quem não pisca primeiro e acabou que não deu, mas deu um pouco de peso quando para entender que o Bucky falou o porquê que ele ficou tão bravo quando o Sam entregou o escudo, né? Porque ele fala: se o capitão errou contigo,
Isso quer dizer que ele pode ter errado comigo. Então o Buck, que já tá, Tá né, ressentido, né? já tá com a cabeça meio virada, ele pode ficar com a cabeça mais virada ainda, então. Sim. Isso é um motivo. E ele tá certo, né? Ele não tem que entregar o escudo, eu já falei isso. Não era bom, cara. Agora já sabe a cagada que ele fez, né? E o Buck já começou a falar. Nós temos que pegar esse escudo, nós temos que pegar esse escudo, né? Tem uma cena naquela luta do caminhão lá, quando ele pega o escudo assim. Na minha cabeça eu falei, pega, Passa vai! pro- Foi a missão que se foda, o resto vocês vê depois, só vai embora. Mas foi muito massa, porque o escudo vem, ele só agarra assim, olha pro cara assim, ele. Ah, Não, foi bacana, foi bacana. Essas coisinhas, esses detalhezinhos, né? Tipo, pegou, mas já devolveu, assim, dá aquela olhadinha só enviesada. sobre Mario e Feiticeiro também foi um ponto muito massa do Boa, episódio. muito boa. Foi uma boa piada. Eles já tinham botado nos trailers, né? Mas é Então, muito aquela boa. questão, não, ou se é alien, ou se é um androide, ou é um mago, né? Não, mas O um mago. mago feiticeiro. Uma feiticeira ou o mago sem chapéu? É um mago sem chapéu. Ah, acho que ele tá falando do Senhor dos Anéis. Eu li o Hobbit no ano que foi lançado. Muito boa, muito boa. A perspicácia da escrita ali foi muito legal mesmo. Mas, voltando à cena lá que eles então procuram, afinal a gente tem um grupo terrorista aí envolvido e eles querem que o mundo seja uma coisa só, né? Eles querem um mundo sem pátrias, né? Sem divisões. Eles querem como voltar como era no Blip, né? Como era 5 anos atrás, quando as pessoas não estavam aqui. E a gente fica ainda nessa dúvida, né? Ok, eles são aprimorados, o que eles estão pegando? Que vacinas são aquelas que eles estão carregando, né? Será que são super soros também? Então isso ainda. Por um segundinho, assim, eu li essas teorias na internet aí de que Falcão poderia introduzir os mutantes dentro do mundo da Marvel, né? Ah, não, 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 Pode não. ser um bagulho que não, eu tenho certeza que não vai acontecer. Não, não, não. Mas, tipo assim, ó, sabe aquele 1% dentro de mim, Ah, assim, que quando a guriazinha apareceu no caminhão, eu falei, ela vai soprar ele pra fora do caminhão, ela vai soprar ele pra fora do caminhão, ela vai soprar. E daí ela só deu no mundo, droga, não é. não, Mas não, não. já sabendo que não ia acontecer, mas tem aquela pontinha, sabe, de esperança. Isso aí, cara, tu caiu eu vou te dizer, tu caiu num clickbait forte, porque na sexta-feira passada, depois que a gente gravou o nosso veredito, eu passei por essa matéria. É, Aí, como o Falcão e o Soldado Invernal pode introduzir os mutantes? exatamente essa matéria. Eu parei. Não, teve. Foi exatamente essa A matéria. galera não curte a série, ela quer teorizar por coisas que não tem pé na cabeça. Não, já deu de Mephisto, cara, chegou de Mephisto com WandaVision. Agora, no primeiro episódio disso, eles falam isso. É porque eles vão para Madripoor tem o Wolverine, não sei o quê. Não, cara. A Marvel vai colocar os X-Men de uma forma grandiosa e não vai ser numa série, tá? Então, talvez eles deem uma deixa, alguma coisinha ali, mas quando eles vão cravar Mutante, eles vão cravar da melhor forma, um reboot com classe, e a gente tem tempo até que isso aconteça, porque a gente tem muitos filmes da Marvel já com a pegada multiverso, com a Mas pegada, é como pegada magia agora que eles introduziram, né? o patriota nosso aí que produz podcasts aí para um outro podcastzinho aí, que eu não vou falar o nome, mas que é um podcast que já tá aí. Ele falou: em WandaVision, eu não queria muita coisa dos mutantes. Só um senhorzinho careca sentado numa cadeira de roda, assim, Ah, que não, a não. gente visse de costa, já tava bom pra mim, ele tinha dito. Não, a galera tem que parar. A galera faz clickbait. Isso se chama clickbait. Eu vou te fisgar por uma teoria furada que não vai acontecer. É o que eu Por falei. mais que tu deseje, ela não vai acontecer. É Porque o, a Marvel tem um plano e ela vai seguir esse plano independente dos fãs. eu Mas, sei que não enfim, vai acontecer, mas tem aquele 1% de mim assim que ficou, meu Deus, pode ser, pode ser. eu fiz um story no nosso Instagram falando disso na sexta passada. Eu só falei, não, começou o clickbait. Começou. A galera não curte, a galera não degusta a teoria ali, a saga e tal. Aproveita, cara, a história tá aí, curte. A teoria, Wolverine, É Mephisto. isso Calma, é isso calma. que a galera faz quando é série que é lançada semanalmente. Olha, assim, ó, Dark foi uma série que, como eles falaram, poderia ter dado muito mais pano pra manga pra Netflix se ela tivesse sido lançada mensalmente. Meu Porque Deus. eu tava no grupo de Dark que todo dia, sem zoeira, era no mínimo umas 30 teorias de galera que pegava microsegundo de microcena pra explicar um Sim, bagulho. sim. Então, Não, 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 não. A foi própria Vigília, no próprio grupo da Vigília, a galera foi lá e ensandeceu, mandavam coisas no nosso Instagram toda hora. Então, enfim, a galera se puxa de uma forma impressionante.
Mas voltando aqui, a cena que o Falcão e o Soldado Invernal vão até a casa do antigo Capitão América, que teve todo esse sofrimento e que foi relegado sim pela cor da pele dele, tem um carinha ali do lado dele, que ele não fala nada. Mas esse é um personagem que muito provavelmente vai ser usado ainda no futuro da Marvel. Então, agora sim a gente tem os dois pés no chão numa teoria que é consistente, que é a teoria de que no futuro próximo, ou a médio prazo, veremos os Jovens Vingadores, porque naquela cena nós temos o Eli Bradley, que é o interpretado pela Elijah Richardson, que é o patriota dos quadrinhos, né? E aí ele tá com uma cara muito. Pegaram um ator muito parecido com o que é o desenho dos quadrinhos mesmo. Então, a gente pode esperar que ele vai aparecer mais vezes, porque a gente já sabe que Gavião Arqueiro vai ter a Kate Bishop, Jovens Vingadores. Nós tivemos a introdução do Tommy e do Já Billy. cravo aqui com antecedência que a melhor série da Marvel vai ser a do Falcão, tá? Do Falcão não, Olha. do Gavião Guerreiro, Arqueiro. É. E aí temos o Tommy e o Billy de WandaVision, né? O Wiccan e o Celery. E temos a filha do Homem-Formiga, que é a Estatura. Então tá aí meio que formado o time dos Jovens Vingadores. Essa sim é uma teoria consistente que a Marvel tá conseguindo trabalhar aos poucos e vai rolar. Vai rolar. Não sabemos em quanto tempo, porque também tem muitas séries já confirmadas, então vai rolar. Temos a América Chaves, que vai aparecer também, então já tem uma Miss Marvel, enfim, tem uma galerinha muito legal aí para reunir para os Jovens Vingadores. Juntou uma turma boa. Juntou, juntou. E aí uma tônica que a gente teve nesses dois episódios é que ele começa com a vibração e aí ele vai se ele Vai. começa com ação e aí ele vai para um tom mais sóbrio, mais de trama de espionagem, mais enfim, sem muita ação, que é o desenrolar das coisas, o que a gente tem que fazer, o que Sabe a o gente pode que fazer. esses dois capítulos de Falcão estão me lembrando? Que eu era apaixonado por uma série chamada Havaí 50, Havaí 50. E a maioria dos episódios de Havaí 50 começava assim, ó, numa treta muito grande, que era o que ia dar o tom do episódio, que era o assassinato ou o roubo do episódio em si. E daí ele caía e ia entrelaçando a trama, e no finalzinho tinha alguma outra coisa que dava uma subida, mas não muito. O ápice era ali mesmo. Ela começa bem e ela desenrola depois, né? Ela nos traz uma grande cena de ação, uma grande apresentação, e aí depois ela desenvolve, né? Eu gostei bastante da participação do agente americano, John Walker, ali, do Estrela Negra, que eles estão querendo se ambientar, eles querem puxar essa brasa ali, eles querem trabalhar junto com os Vingadores, né? Embora eles tenham outra forma de agir ali e tal. Eu achei legal isso porque eles não colocam ele logo como um antagonista ou logo como um super vilão, né? Ele tá ali tentando. A gente sabe que em algum momento vai ter uma treta mais forte, Mas mas é por que ele, enquanto, ele não nega, né? Porque se tu tirar a roupa, tu claramente vê o time de um capitão de futebol americano que tenta ser legal com o cara novo que chega, mas que é um baita de um filho da puta. Então, é assim, ó, é estereótipo, estereótipo. escrachado. Não, foi legal. E ele tem uma cara assim de arrogância, assim e Tem. tal, embora ele tenha. Vê que ele tá ali super programado para as respostas na entrevista ali, ele tá todo pomposo, não. Acho que o meu maior dom é a coragem e tal. Embora ele reconheça que ele não seja um super soldado e que ele tenha essa situação diferente dos demais heróis, né? Mesmo o Sam Wilson também não tem poder nenhum, né? Enfim, quem tem mesmo é o Buck. E Eu eu acho acho que legal. esse novo Capitão América aí, eles não vão convidar pro grupo do WhatsApp dos Vingadores. Não, 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 não com vai estar. certeza não, com certeza não. E aí a gente tem a deixa, né? Porque eles não têm muito a quem recorrer, eles vão recorrer ao Barão Zemo. E aí o negócio fica interessante, né? Introduz o Daniel Bru na trama, né? E aí a gente não sabe o que vai rolar, se ele vai fugir, se alguma coisa ele vai usar a esperteza dele, né? Porque a arma dele é o cérebro, e de alguma forma ele vai escapar ou agir com os heróis para depois fugir e aí sim se tornar mais uma ameaça. Então, está se desenhando que daqui a pouco a gente possa ter mais de uma ameaça além dos apátrias, né? Bom, e acho que é isso. Acho que ficou um gancho bem interessante para o terceiro episódio. Voltaremos aqui na próxima sexta para debater essa introdução do Barão Zemo na série. E esperamos também a Sharon Carter, a Agente 13, aparecer também, porque já vimos nos trailers e queremos mais participações
vindo por aí. E que nota tu daria, Zé, por esse novo episódio? Eu mantenho meus 3,5 da semana passada, que eu acho Tu que deu foi o episódio. 4 semana passada. Dei 4? Deu Dei 4, 4? a gente, os três deram 4. Então eu mantei os 4. Deixa os 4. Achei que era 3,5, mas mantém os 4, tá bom. Tá bom, tá bom. Se eu fosse. Eu gostei mais do primeiro, sabe? Mas eu gostei desse tom que a série está seguindo. Eu vou baixar um pouco para um 3,7 aqui, para a gente não ficar sempre com a unanimidade no vídeo. E teve aquelas ceninhas que eu comentei ali que me incomodaram um pouco, que me tiram. Não precisa fazer ele pular de um avião. Ou se faz ele pular de um avião, faz ele planar de alguma forma que ele não caia estatelado no chão, né? Eu É acho que porque abrir os braços assim, igual aqueles esquilos que voam pro não, e aeroporto. ele tava cheio de árvores, se agarra num galho, sei lá, faz um, não sabe, faz uma cena que era pra ser engraçada que me tirou um pouco do sério. Na minha cabeça, quando ele botou o braço pra fora, eu achei que ele ia pular, ele ia se agarrar num galho, ia dar uns 2 voltas assim com o braço vibrando agarrado num galho, ia voar pra frente e ia cair na pose de super-herói. Pobres joelhos do Bucky Barnes, né? Pobres joelhos. Deadpool não gosta dessa pose. Mas é isso, então ficamos com uma boa nota para esse segundo episódio. Voltaremos na próxima sexta com mais reviews, mais bate-papo aí de Falcão e o Soldado Invernal. E você já sabe, assine o canal, acione o sininho para não perder as notificações e siga a Vigília nas redes sociais, porque a Vigília não para.